Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre planejamento e controle da produção. Bom, até agora vocês conheceram o planejamento como um todo. Falamos dos 3 níveis de planejamento que são mais aplicados e a partir de agora nós vamos conhecer detalhadamente como fazer um planejamento e ter um controle da produção, falar de produção especificamente. Para lembrar, nós temos aqui um esquema sobre sistema produtivo. Observem que nós temos o ambiente externo, tá? O ambiente interno, representado por esse tomzinho azul, todas as entradas chamadas de input e processamento de transformação, todo o processo de transformação, como nós vamos transformar essa matéria-prima que está chegando em um produto final. E nós vamos ter essa saída, o output, que é a entrega de um produto ou serviço. Nós já falamos sobre isso. Então, para relembrar rapidamente, nós entregamos esse produto ou serviço no mercado, aonde chega nesse ambiente externo, e nós precisamos ter um feedback, ter essa retroação, ter a resposta de como o nosso cliente está enxergando o nosso produto ou o nosso serviço ofertado. Bom, só para lembrar rapidamente, entrada é tudo aquilo que está entrando na nossa empresa, que será transformado ou que servirá de apoio para essa transformação. Saída é o produto em si, ou o serviço que você está entregando para esse ambiente. O processamento, né, esse processo de transformação, é tudo que está contextualizado desde o início ao fim para o preparo desse produto ou serviço até ele estar completamente concluído e entregue ao seu cliente final. Retroação, feedback é a resposta do que você está entregando para o seu cliente. Bom, pessoal, sabendo que existe um planejamento, que esse planejamento ele está aí em 3 níveis, né? Vocês já viram, então nós temos o planejamento médio, longo e curto prazo, onde a gente fala de tático, estratégico e operacional, né? E para você ter um sucesso nesse sistema produtivo, ele precisa estar muito bem harmonizado, né? Precisa estar harmonioso cada tipo de planejamento. Não é porque é um planejamento a curto prazo que eles têm que estar aqui sozinho. Eu preciso saber do todo, do estratégico, para traçar um tático e então um operacional, tá? Tudo está ligado a prazos, né? Lembrando que esses conceitos que eu estou trazendo dessa vez, ele está baseado no autor Tubino, que é um autor que fala de administração da produção, e no Kevenato também, tá? Aqui tem um quadro, esse quadro tá bem indicativo, você consegue visualizar com um esquema de prazo, nível de planejamento e sistema produtivo. Aonde, quando nós falamos em planejamento estratégico, nós sabemos que nós estamos fazendo um planejamento da empresa como um todo. Então, eu tenho uma cúpula da empresa decidindo aonde a empresa quer chegar e qual é o período que ela quer demorar para alcançar aquele objetivo. Aqui dentro, quando nós falamos em produção, será montado o plano de produção. É o plano master, o que eu quero produzir, o que eu quero entregar. Então, eu vou aumentar minha capacidade produtiva. É aqui que eu tomo essa decisão. Porque abrir uma empresa e você entregar uma quantidade de produtos, ótimo, eu tenho essa condição de fazer. Agora, quando eu falo que eu quero expandir, eu preciso entender que eu vou ter que utilizar bem mais recursos. E às vezes esses recursos não são apenas matéria-prima que eu vou estar comprando, mas eu vou precisar de maquinário a mais, eu vou precisar de pessoal. Então, tudo vai depender do que foi traçado no estratégico. Por quê? Depende do levantamento financeiro, o quanto tem disponibilidade para investimento nessa empresa. Então, é um planejamento que é feito no estratégico, de forma longa, chamado de plano de produção. Quando nós partimos para o tático, já foi decidido o quanto eu quero expandir, esse tático, ele vai detalhar esse plano de produção,
aonde é chamado de plano mestre de produção, né? Então, você tem isso aí mais detalhado, feito de uma forma tática. Então, você começa a levantar quanto de material você vai gastar, quanto de maquinário você precisa, se você tem que expandir ou não. Então, para você saber se você precisa de maquinário a mais, se é dentro do padrão que você já tem, você tem que saber qual é a produtividade daquele maquinário com a turma trabalhando, com a jornada de trabalho que você tem. Então, você começa a associar a produtividade das pessoas que já trabalham ali, tá, com vocês, e o quanto você deseja produzir. Por isso que tem empresas, principalmente voltada para a indústria, que elas trabalham com turnos de serviço. As pessoas trabalham por escala, porque a produção ela é extensa. Você tem maquinários caros, então não compensa você trabalhar apenas 8 horas por dia e precisar de colocar 3 maquinários que custam muito caro, né? Nós estamos falando de milhões, né? E compensa você ter menos maquinário, mas você ter rodízio de pessoas trabalhando. Então, trabalha-se por escala e você tem mais funcionários e aquela fábrica ela trabalha mais horas no dia, né? Algumas chegam a trabalhar 24 horas, mas tudo depende do seu planejamento, do que você está querendo para a sua empresa. Então, é aqui no planejamento tático que você tem que ter todo esse levantamento de quantas horas você quer produzir, qual é a quantidade que você consegue produzir em cada maquinário. Você começa a ter que ter o levantamento de tudo isso. E para fazer esse levantamento, nós não fazemos de forma manual. Nós precisamos de recursos tecnológicos. Geralmente utiliza-se um programa específico que vai nos auxiliar nesse planejamento, porque nós precisamos ganhar tempo e saber essas informações que antigamente era feito de forma mais intuitiva, aquele cálculo bem manual, tá? Já o planejamento operacional, quando nós falamos em sistema produtivo, ele é um planejamento curto, aonde ele é feito para ser executado no dia ou podendo chegar até a semana, você já deixa o seu quadro todo montado. Então, se a sua empresa trabalha de segunda a sexta, você tem aquele planejamento de segunda a sexta todo montado, o que vai ser feito em cada dia, quais são os maquinários que vão estar operando, quantas horas, qual vai ser a logística interna da produção. Para que esse planejamento operacional ele aconteça, né, que é o que é chamado programação da produção, lá no tático, eles já precisam ter disponibilizado todo o material, seja os insumos, seja os equipamentos necessários e a quantidade de pessoal para dar conta daquele planejamento que precisa ser executado pela programação de produção. Então, você já fez toda a sua base, você já montou ela, já preparou ela e ali no operacional ele será executado. Então, você tem uma programação de execução para uma programação de produção para executar esse planejamento que foi feito e que já teve todo o material programado pelo plano mestre de produção, tá? Aqui, só um esquema para ficar fácil para vocês entenderem, né, das atividades, ó. Longo prazo, então, a gente tem o plano de produção, que é de forma estratégica, né? Aqui no tático, o plano mestre de produção, que é como eu faço esse levantamento, o que eu já tenho e o que eu preciso adquirir, tudo isso precisa ser planilhado, a gente precisa ter todas as informações para então chegar na programação. Então, os objetivos aqui, ó, previsão de venda a longo prazo. A empresa aqui no estratégico, ela está vendo aonde ela quer chegar. Então, qual é a minha previsão de venda? Só que para eu fazer minha previsão de venda, eu tenho que ter a previsão da capacidade de produção. Eu preciso saber o quanto eu consigo produzir, tá? Com a minha equipe, com o que eu já tenho. Então, previsão de vendas a médio prazo, o meu pedido de carteira. Então, eu faço todo o planejamento da capacidade, vejo que eu preciso aumentar. Se eu não preciso, se simplesmente eu estou otimizando os recursos que eu já tenho, tá? E aí, coloco em ação, que é a parte das
Vendas, então, eu tenho uma produção que vai poder liberar uma quantidade de venda, porque eu não posso abrir uma empresa, colocar para vender e eu não dou conta de entregar essa produção. Eu preciso trabalhar com prazo, ela precisa ser uma empresa que ela tem uma harmonia na sua totalidade, quanto ao seu planejamento até a sua entrega, porque ela precisa ter esse feedback dos seus clientes, né? Então, gente, ó, um sistema produtivo ele será tão mais eficiente quando consigam sincronizar a passagem de estratégias para táticas e de táticas para operações, né? Então, quando você consegue fazer essa passagem do planejamento de forma sincronizada, você vai ter um resultado melhor. Imagina você falar que você vai produzir 1000 unidades de determinado produto, quando você chega para fazer o seu programa de produção lá no operacional, você verifica que você não tem embalagem para colocar os seus produtos que você planejou. Isso é uma falha que veio do seu plano mestre de produção, porque lá no plano mestre ele já tem que ter levantado qual material que ele vai precisar de cada item para esse produto ficar pronto. Lembre-se que na programação de produção, que a gente faz lá no operacional, você está executando essa produção. Todos os recursos já têm que estar disponíveis, porque você já fez esse levantamento lá no seu operacional. E se você fala que você não conseguiu entregar as embalagens porque você não tinha recurso, mas espera aí, eu só liberei 1000 unidades de produção porque no meu planejamento lá em cima, no plano de produção, tá, que foi feito pelo estratégico, foi definido que eu queria aumentar minha quantidade de produção. Então, se eu falei que eu quero aumentar, eu preciso disponibilizar recurso. Então, por isso, nós precisamos da integração, para não ter falhas, tá? Essas falhas, elas são identificadas, elas são identificadas porque em todo esse planejamento, dentro das empresas, tem um departamentozinho, em algumas empresas chamadas de departamento, outros setores, outras diretorias, que é conhecido como PCP, né? Que é o quê? Planejamento e controle de produção. Em alguns ainda coloca planejamento, programação e controle de produção. Então, vocês vão encontrar nomes diferentes, mas que num todo ela está planejando, controlando a produção dessa empresa, tá? E por que controlando? Quando você faz esse controle, você identifica esse gargalo, como no exemplo que eu citei anteriormente, que faltou a embalagem. O gargalo, você identifica ele aquele momento aonde você gasta mais tempo, então os serviços vêm com a produção em uma velocidade. Chega em determinado ponto, a gente fala que fez um gargalo. Então, por quê? O tempo de produção ele é muito grande, ou aquele produto ficou parado esperando algum processo que estava para acontecer. No exemplo que eu citei, o gargalo, ele foi a embalagem, porque o produto ele ficou acabado, esperando, acabado parcialmente, porque ele não tinha embalagem final. Se ele não tem uma embalagem final adequada, ele não pode estar pronto para ser entregue para o seu cliente. Então, você vai ter atraso na sua entrega. Será que você tem um pátio suficiente para estar estocando esse produto que não está embalado? Que tipo de produto é esse? Porque se for um produto que é mais bruto, é mais simples você estocar ele fora da embalagem. Agora, se for um produto que ele requer mais cuidado, que ele é mais melindroso, principalmente se for algo perecível, você precisa de ter a embalagem. Então, precisa se ter cuidado e é justamente esse setor, né, que ele é responsável. Observe que uma pessoa, pelo menos desse setor, ela precisa flutuar na empresa, ela precisa estar presente nesses planejamentos, porque ela precisa conhecer desde o estratégico e até o operacional, como eles estão fazendo. Então, você precisa ter uma habilidade bem grande, tanto técnica quanto humana, né? Assim como conceitual, porque você precisa entender onde eles querem que chegue, conhecer toda a parte técnica para montar e fazer o levantamento dos recursos e a humana para direcionar
essa equipe, tá? Aqui tem outro esquema que mostra dentro da empresa como um todo, ou fluxo de informações e PCP, quando a gente fala, né, desse planejamento e controle da produção, onde mostra exatamente, ó, o planejamento estratégico da produção com o plano. Então, traça-se um plano, tem que ter anotado. É muito importante tomar nota das coisas. Lembra-se da sustentabilidade dentro da administração. Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso ter uma outra oportunidade, mas quem ficar precisa saber de como estava sendo tratado e dirigido. Lembre-se que se eu sou funcionário, eu faço parte da equipe, eu estou sendo paga para fazer esse planejamento ali, diferente de quando a gente faz consultoria, que é um caso à parte. Mas aqui eu falo especificamente de se trabalhar dentro da empresa. Você está sendo pago para fazer aquele planejamento. Na sequência, você tem o estratégico com o plano mestre de produção, né? E até chegar na programação de produção, ó, ordens de compra, ordem de fabricação, ordem de montagem, que já é a execução da montagem em si. Paralela a ele, ó, você tem um acompanhamento e controle dessa produção, que vai de cima a baixo. Você tem que ter esse levantamento. Vocês têm descrito aqui, né? A gente vai falar de cada um desse planejamento estratégico que eu já vim desenhando para vocês, o plano mestre, a programação de produção e o acompanhamento e controle, tá? Assim como eu já vim falando deles, desde os esquemas, você faz esse plano para lembrar da empresa onde ela quer chegar como um todo, lembrando que ele é a longo prazo, porque eu preciso ter prazo para viabilizar tudo que eu necessito para execução de onde eu quero chegar. Não é estalei o dedo e amanhã eu dobro minha produção se eu não tenho esse recurso disponível ainda, tá? Então, ele é mais amplo esse planejamento, seguindo desse plano mestre de produção, onde eu faço todo o levantamento, eu preciso ter tudo planilhado, tudo relacionado à produtividade de cada maquinário ou de cada setor que vai envolver essa produção, tá? Aqui você tem no tático, né, que a gente está falando agora, você tem todo levantamento, você precisa conhecer detalhadamente cada ponto da sua empresa. Observe que eu citei para vocês a questão do gargalo e nesse plano mestre de produção, associado ao controle, que é possível identificar esses gargalos. O que ainda é a nossa dificuldade, o que nós precisamos aprimorar. Identificar gargalo, gente, não é você apontar o dedo e falar que aquele departamento, aquele setorzinho, aquele item é o lerdinho da empresa. Não, se está acontecendo uma redução de tempo, é por algum motivo. E nós precisamos identificar e harmonizar essa produção. Talvez seja uma etapa que precisa de uma produção artesanal que vai chegar ali nesse momento do produto e ele precisa ser customizado. Nós temos que entender. E aí, como é que nós já colocamos isso no nosso planejamento para chegarmos com esse produto final e já está tudo calculado. A programação de produção, que é realmente a execução, você recebe as ordens finais, então o pessoal chega para trabalhar e já recebe. Hoje serão feitas tais peças de tais produção assim. Então, eles recebem a programação do dia, mas também pode ter um quadro com essa programação da semana, detalhando o que será feito em cada dia desta semana. Tá? O acompanhamento e controle, que precisa de um apoio e de um programa para facilitar e você ter essas informações do que está acontecendo. Lembrando que lá no plano mestre de produção, nós temos um planejamento e um levantamento de produção. Então, qual a minha capacidade produtiva, mas nós também temos que entender que podem acontecer intercorrências fora do nosso controle.
tá? Assim como acontece em setups, que é aquele tempo que a gente perde entre uma máquina e outra, entre abastecer uma máquina, também acontecem outras intercorrências. E aí o controle, ele faz essa verificação e realmente identifica se essa falha que teve fugiu do controle ou ela pode ser minimizada por questões internas. Então, extremamente importante o acompanhamento e o controle de produção. Bom, conhecemos os 3 níveis de planejamento, como na produção é feita, então nós precisamos ter ciência que para produzir nós temos sistemas produtivos, tá? E o autor que nós temos como base, ele fala na separação de sistemas como 3 tipos de sistemas para facilitar essa produção e você conseguir ser efetivo. Ou seja, você consegue produzir com eficiência e eficácia, tá? E nós precisamos escolher qual é o sistema de produção para cada tipo de produto. Vocês vão entender melhor agora, tá? Então, nós temos o sistema de produção, aqui no exemplo que ele trouxe, de uma produção têxtil, né? Onde ele coloca a matéria-prima, depois a preparação, fiação, tecelagem, tintura, acabamento, expedição e o produto final acabado. Então, ele mostra esse ciclo completo. Os tipos de sistema, onde ele fala que nós temos uma produção sob encomenda, uma produção em lote e uma produção contínua. Quando nós falamos de uma produção sob encomenda, né, o próprio nome já vem trazendo para a gente, primeiro nós recebemos a encomenda para depois nós produzirmos. Por quê? São peças únicas. Observem as fotos que eu coloquei aqui, onde você tem uma cozinha planejada, tá? Aqui você tem várias peças em material, né, em rochas aqui. Balcão, você tem pia, você tem rodapé e assim vai. E tudo isso é feito sob medida, cada projeto é único, tá? Quando você fala sob encomenda, não significa que só pode produzir de forma única. Nós estamos falando em produzir sob encomenda. Então, eu preciso ter aquelas medidas, aquela solicitação para estar entregando. Um outro exemplo de produzir sob encomenda é a alfaiataria, onde as pessoas, elas costuram baseados no solicitado. Quanto à modelagem, quanto à cor, quanto à textura de tecido, tá? Então, tudo isso é sob encomenda. Aqui tem algumas características que fala, porque quando você fala em sob encomenda, você fala em produtos únicos. Então, tem um público de pessoa que gosta dessa exclusividade, tá? Geralmente, agrega-se um valor a mais, quando nós falamos em agregar valor, nós estamos falando em cobrar a mais também, você faz de acordo com o que o seu cliente deseja, mas isso está fazendo que você tenha um planejamento para aquele cliente. Então, olha o trabalho que você vai ter para a sua empresa. Por isso que trabalhar sob encomenda é você agregar um valor a mais ao seu produto, porque você vai estar não somente entregando produto, você precisa lembrar que você vai estar realizando sonhos, entregando esse sonho desse projeto para o seu cliente. Então, todo cuidado. Quando nós trabalhamos sob encomenda, nós precisamos encantar com essa entrega. Então, não é simplesmente uma pressa, ter essa pressa de acabar. Agregue valor ao seu produto, entregue ele de forma que encante o seu cliente. Até mesmo se você trabalha com a questão da marmoraria, onde você vai estar fazendo essa peça sob medida, é muito interessante. Você não foi na obra, tirou a medida, você já trabalhou em cima do projeto? Verifica o final, tenha um feedback. O produto que eu entreguei para você realmente atendeu a sua necessidade? Foi lá, mediu, encaixou adequadamente? Ou você simplesmente entregou por entregar um produto? Entregar por entregar não deveria ser, né, uma das características de trabalhar sobre encomenda. Porque quando nós falamos em trabalhar sob encomenda, nós estamos falando em produtos únicos, produtos mais especiais que vai atender cada cliente.
E para isso, como ele é único, vai requerer que você tenha, às vezes, maquinários que te ajudem com acabamento mais específicos, porque um pode gostar de um canto mais reto, outro de um canto mais baulado, e aí pode ser que não é o mesmo maquinário que faça isso, e tudo isso tem que estar muito bem listado no seu preço. Você só consegue fazer isso se você tiver isso tudo muito bem planejado e muito bem planejado. Bom, falar de produção em lote, gente, é falar de você produzir um tipo de produto com aquela especificação numa quantidade determinada. Aqui na imagem, nós temos, trabalhando com rocha ornamental também, né? Nós temos um piso feito. Então, vocês conhecem o processo produtivo, né? Onde a gente vem com aquelas chapas já pronta e aí ele vai para a produção. Trabalhando com esse lote, determina-se que naquela chapa, naquele dia, nós vamos fazer a produção desses pisos, dimensão tal por tal. O lote, ele não pode ter variação na sua dimensão, tá? Ele usa os mesmos produtos, as mesmas dimensões, a mesma especificação. É aquele produto tal. Quando a gente fala em rochas ornamentais, nós sabemos que cada peça ela é única. Mas quando nós falamos lá no setor ceramista, nós, quando temos a produção em lote, a coloração ela é extremamente importante. Às vezes vocês chegam em algum lugar e vocês observam que o piso que está assentado no chão ou o que está na parede, ela tem uma diferença de coloração de uma peça para outra. Isso acontece porque elas não foram fabricadas no mesmo lote. Nós temos que ter essa expertise, pensar nisso quando nós vamos comprar e fazer a verificação se eu estou comprando um produto que faz parte do mesmo lote. Porque a partir do momento que o lote muda, a máquina ela sofre, ela vai descalibrando aos poucos. E aí nós não sabemos em que ponto ela estava quando ela fabricou o meu lote e quando ela vai para o próximo. Lembrando que é aceitável, né? Uma variação ali, e essa variação pode trazer uma diferença lá para a minha obra. Tá? Tem aqui também um exemplo, né, de vinho que é fabricado em lote, assim como vários outros produtos que são fabricados em lotes, né? Tinta, quando a gente fala da construção. Então, tudo isso é fabricado em lote, as suas características, né? Você produz uma quantidade de produtos com a mesma especificação, com a mesma características, naquele dado tempo. Então, você tira esse momento para fazer só isso. É muito fácil identificar também na panificação. Às vezes você vai na padaria e quer comprar algum tipo de croissant. E eles falam, o nosso dia de croissant é na quarta-feira à tarde. Por quê? Eles produzem em lote, eles tiram aquele momento e a produção daquele croissant, naquele recheio, é feita naquele momento, ali determinado que vai ter na padaria. Diferente de você pedir uma produção sob encomenda, eles aceitarem, às vezes eles falam que você tem que ter um pedido mínimo de uma quantidade, né? E aí eles estariam produzindo sob encomenda. Mas a em lote é quando você produz aquilo que você planejou de uma vez e já entrega. Bom, falar de sistema de produção contínua, que é o terceiro tipo que o Chiavinato traz, nós estamos falando de uma produção que ela não muda, é sempre o mesmo produto, tá? Aqui na imagem nós temos uma indústria de cimento, que ela vai estar sempre produzindo esse cimento. Outro exemplo muito comum são as petrolíferas, que elas vão estar o tempo inteiro produzindo ali o mesmo produto. Quando nós temos aqui essa imagem de um pátio onde nós temos o carro popular, dentro de uma empresa, de uma concessionária, como a Fiat, por exemplo, eles têm uma ala onde é produzido somente determinados carros. Então, os carros populares são produzidos ali. Eu tive a oportunidade uma vez de conhecer a fábrica em Betim, onde eles faziam a produção do Uno e do Palio no momento. Então, eles têm a área específica e ali a produção é contínua. Sempre do mesmo modelo, a mesma especificação,
a mudança ali dentro é na questão da cor, tá? Aqui são as características da produção contínua, né? Então, quando você tem essa produção contínua, que é sempre aquela mesma batida, aquela mesma velocidade, você consegue ter uma economia no custo. Porque essa mudança que acontece, quando eu tenho a produção em lote, eu preparei toda a minha empresa, igual lá no nosso exemplo, de fazer os pisos, né? Que são quadrados. Quando eu mudo essa produção, e aí eu saio do piso e eu vou produzir, por exemplo, bancada que é mais extensa, eu tenho que mudar toda a minha programação da minha máquina. Às vezes a linha de corte eu tenho que alinhar, ou né, se for uma máquina mais avançada, a gente programa para essa dimensão ser diferente. Só que com isso a gente perde tempo, que a gente chama de setup. E aí, perdendo esse tempo, ele não é perdido. A gente fala, perde tempo da produção, mas tudo isso é embutido no custo do produto, tá? Tudo isso tem que ser calculado. E quando eu faço essa produção contínua, eu sempre vou colocar, por exemplo, a chapa para fazer, se eu só fizesse os pisos, né, ali, aquele quadrado, eu simplesmente só ia colocando as chapas, a programação da dimensão já estaria pronta. Quando a gente tem isso, a gente ganha, então você consegue reduzir o custo. Por isso que quando eu falo em produzir sob encomenda, você tem que agregar valor ao seu produto, porque é um produto único. Quando você faz uma produção contínua, você faz em alta quantidade, não significa também que você vai entregar de qualquer jeito, mas que é mais rápido, agiliza essa entrega para você e você consegue reduzir esse custo de produção e você também consegue corrigir de forma mais rápida os possíveis gargalos. Então, você entra com ação corretiva de forma mais rápida, tá? E tudo isso vem reduzindo os custos para você. Aqui um quadro comparativo que fala de cada um, tá? Para vocês conhecerem. Então, quando a gente fala de produção, dependendo desse sistema, nós temos que ter um tipo de arranjo físico, que é chamado de layout. Então, dentro do parque industrial, ele precisa ser organizado, o seu layout precisa trazer agilidade para a sua produção. Isso também vai impactar no meu preço final. Então, a sequência que ele está organizada é levado totalmente em consideração. Eu não posso colocar aonde eu quiser. Eu preciso ter uma célula após a outra, tá? Então, quando eu falo de célula de produção, eu tenho essa unidade, né? Pela imagem, vocês conseguem ver aí que eu tenho características diferentes aí em cada etapa dessa produção e elas precisam estar alinhadas na sequência para facilitar a nossa produção. E falando em facilitar, nós não podemos deixar de falar da modernização dos sistemas de produção, tá? Que nós precisamos trabalhar em grande parceria com a tecnologia da informação. Hoje, a chamada indústria 4.0, ela já ganhou o seu lugar, ela já está ganhando o coração de todas as empresas, inclusive aqui no interior, e nós precisamos colocá-la em prática, sim, tá? Eu trouxe uma imagem aqui da implantação da indústria 4.0 na mineradora da Vale, que fica em Congonhas, né? Nós sabemos que tem em vários lugares, mas essa aqui foi uma imagem que nós tiramos em Congonha, tá? Em Congonhas foi quando nós realizamos uma visita técnica com algumas turmas, eu tive a oportunidade de participar. Esse caminhão que vocês veem aqui na imagem à direita, que eu estou passando o mouse agora, ele é totalmente automatizado, tá? Nós estamos aqui numa foto, ó, os alunos aqui na frente dele. Olha a altura dessas pessoas, tá? E olha onde a gente pega no caminhão, tá? Praticamente na metade da roda, olha o tamanho dele. Então, ele é controlado por uma central dentro do escritório da empresa e ele fica lá no pátio sendo operado. Então, joga-se o minério em cima dele, ele sai do minério e vai até onde ele precisa descarregar.
Então, tudo isso já está sendo usado. Para vocês terem uma ideia melhor de como funciona, eu deixei aqui o link para vocês conhecerem uma mineradora que fica no Pará, aonde ela é operada em São Paulo, a mais de 2.000 quilômetros de distância. Vocês podem clicar, eu vou deixar o link disponível para vocês acessarem esse vídeo, é muito interessante. E a outra é a fábrica da Mercedes-Benz também, que mostra essa automação do 4.0, da indústria 4.0 em ação, tá? Aqui estão as referências da nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, faça contato pelos nossos canais.